Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Para além da rádio, lembro que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Começamos pela Federação Russa, que comemorou no passado dia 9 de maio o simbólico dia da vitória. Houve cancelamento de cerimónias em várias regiões da Rússia e o tradicional desfile militar em Moscou não teve o mesmo brilho dos anos anteriores. General, que leituras podem fazer a partir daquilo que pudemos observar na capital russa? Eu julgo que o podemos fazer segundo três perspectivas. A primeira tem a ver com as comemorações, a segunda tem a ver com o discurso e a terceira tem a ver com a parada em si. Vamos começar pela primeira, que é o enquadramento da comemoração. A União Soviética teve uma fatura pesadíssima que teve que pagar durante a Segunda Guerra Mundial. Houve cerca de 27 milhões de mortos na União Soviética. E este é, portanto, um dia muito simbólico e, naturalmente, muito utilizado também para reavivar o sentimento patriótico entre a população da Federação Russa. Simplesmente, este ano, este dia foi marcado por um conjunto de circunstâncias muito anormais. A primeira tem a ver com o facto de a guerra se prolongar. Não apenas a guerra se prolonga, como não se vê um fim à vista, nem se vê que a Federação Russa esteja a obter o conjunto de resultados militares que lhe pudesse dar alguma perspectiva otimista na comemoração deste dia. O segundo aspecto tem a ver com não ter durante este ano caído nenhuma cidade significativa para o lado da Federação Russa. E, portanto, não houve sequer capacidade de introduzir no discurso oficial qualquer coisa que pudesse traduzir uma certa dinâmica de vitória. Porque as dinâmicas são tão importantes como as vitórias em si. Mas neste caso não havia nem vitórias nem dinâmicas para anunciar. E depois, o episódio dos drones sobre o telhado do Palácio do Senado veio também criar aqui um conjunto de preocupações adicionais sobre a segurança. Estavam ou não estavam garantidas condições de segurança para conduzir este conjunto de celebrações. Foram canceladas em muitos territórios, em Moscou foram mantidas e, do meu ponto de vista, teria sido politicamente muito difícil justificar para a Federação Russa e para o poder do Kremlin a não realização deste cancelamento em Moscou. Depois, a parte do discurso. Este discurso foi particularmente curto. Foi muito virado, sobretudo, para aquilo que eu diria chamar a alma russa. Foi muito mais virado para dentro do que virado para fora. É claro que o tambor foi sempre bater no Ocidente. O Ocidente continua a ter aqui, do ponto de vista do imaginário russo, a constituir-se como uma ameaça que por vezes a Rússia traduz como a espécie de ameaça sedutora, isto é, o Ocidente utiliza um conjunto de argumentos para parecer simpático, afável, etc., mas isso não faz mais do que esconder uma espécie de anticristo, que é a forma como um bocadinho a Federação Russa olha para o comportamento ocidental. E depois houve poucas referências à operação militar especial. É claro que houve aqui duas frases que são um pouco reveladoras disto. Por um lado, a sua concentração no Donbass, como se tivesse sido esse o objetivo desde o início da operação. Nós não sabemos que não foi. Odessa está muito longe do Donbass. Mas houve aqui outra vez, o que nós estamos a fazer é defender a população do Donbass. E depois, não houve também nada de esperança relativamente a esta operação militar especial. Houve apenas uma certa recomendação de que tivessem em atenção as tropas, de que elas estavam a defender o futuro da Rússia. Mas, portanto, foi bastante sombrio este discurso. E depois sobre a parada. A parada terá sido, talvez, destes três elementos, aquele que mais destoou em relação àquilo que era tradicional e aquilo a que estávamos habituados a ver.
A parada militar, todas as paradas militares procuram transmitir 3 ideias. Primeiro é a ideia da continuidade do Estado, porque as Forças Armadas são um elemento essencial da constituição do Estado. Portanto, a parada militar mostra esta continuidade. Por outro lado, também a questão da força, isto é, uma parada militar é um conjunto de equipamentos poderoso que mostra a potência, o poder que o país pode gerar. E depois, digamos um bocadinho à boleia desta força, uma sensação de segurança, de que as populações estão protegidas. Ora, neste caso, esta parada não transmitiu nenhuma destas ideias. Nem a de continuidade, nem a de força, nem a de segurança. Porquê? Não é que a Federação Russa não dispusesse de equipamentos militares suficientes para fazer uma parada militar, podemos dizer, à moda antiga. Tem certamente esse conjunto de equipamentos. E porquê é que não os quis usar? Mas Putin sentiu que, do ponto de vista político, era um mau sinal numa altura em que na frente toda a gente se queixa da falta de equipamentos de combate, estar a utilizá-los em parada. E, portanto, ele achou que este era um risco político incomportável que não se podia correr. E, portanto, ele preferiu diminuir a visibilidade da parada militar, mas, de alguma maneira, apostar na segurança política de não poder ser atacado, de estar a pôr equipamentos em parada militar numa altura em que as forças combatentes reclamam exatamente a presença deste equipamento na frente. Portanto, se houvesse, digamos assim, um adjetivo que eu pudesse utilizar para este dia da vitória, eu utilizaria o adjetivo sombrio. Foi um dia da vitória, mas muito sombrio. Ao longo de toda esta semana, Prigozhin foi-se tornando mais violento, se assim se pode dizer, nas críticas ao Ministério da Defesa russo, ameaçou abandonar Bakhmut e chegou mesmo a insultar Vladimir Putin. General Arnaud Moreira, Prigozhin não estará a arriscar demasiado nestas críticas tão contundentes aos dirigentes de Moscou? Ele está a correr aqui certamente um conjunto de riscos. Eu não sei se ele já mediu bem todos esses riscos, mas a verdade é que esta foi uma semana particular de atividade para Prigozhin. Ele esteve todos os dias nas notícias durante toda a semana. Não houve nenhum dia em que ele não produzisse comentários, ameaças, e independentemente das contradições que podem ocorrer entre o que diz na segunda-feira e aquilo que efetivamente faz na quarta-feira, ele parece imune a este conjunto de contradições. Ele ocupa efetivamente o espaço mediático e, portanto, tem que preencher esse espaço mediático também com tudo aquilo que seja impactante do ponto de vista de captar apoios. Bom, só que desta vez os seus patamares, os seus insultos saltaram para o patamar superior. Ele até agora tinha sobretudo atacado o Ministério da Defesa e, portanto, Shoigu e Gerasimov estavam todos os dias debaixo do seu ponto de mira. Só que ele desta vez saltou para Putin, até lhe chamou o avôzinho feliz. Putin não deve ter gostado absolutamente nada deste saltar de patamar, porque Putin vê as questões do poder como um conjunto de fusíveis. E, portanto, ele tem um conjunto de fusíveis abaixo dele, que são, em primeiro lugar, os comandantes militares no terreno. Num segundo lugar, Gerasimov e Shoigu. E só depois ele cria este sistema de fusíveis para os poder ir dispensando, para ir protegendo a sua imagem. Ora, quando Prigozhin salta por cima dos fusíveis e vai atacar diretamente Vladimir Putin, Putin não deve ter ficado nada agradado com isto. E a pergunta que se coloca é: mas porquê é que Putin, com todos os meios que tem à sua disposição, não cala Prigozhin? Tinha todas as capacidades para o poder fazer. E a resposta é preocupante do ponto de vista do poder do Kremlin. É que provavelmente Putin não tem ninguém para substituir Prigozhin. Isto é, se Prigozhin não estiver do seu lado, naquilo que é o sítio mais complexo do ponto de vista das operações militares no Donbass, que é Bakhmut, Putin acha que não tem ninguém com a qualidade
ou as capacidades militares de Prigozhin para o substituir naquela zona. E, portanto, fechou os olhos e tolerou isto. Isto é, de alguma maneira, também um sinal de alguma insegurança no Kremlin. Isto é, de que o seu dispositivo convencional pode não ser suficientemente eficaz para substituir a Wagner em determinadas ações no terreno. Isto é uma coisa que nos deve fazer refletir. Por outro lado, Prigozhin ameaçou e colocou até uma data, que era a data de 10 de maio, para abandonar Bakhmut. Há aqui duas leituras possíveis para ele não ter cumprido. Hoje é 12 de maio. Hoje é dia 12, ainda lá está, e nada nos convence de que ele de lá sairá tão cedo. É que ele lançou esta ideia também um bocadinho à espera de reações. E eu julgo que as reações não foram suficientemente entusiasmantes para que ele decidisse avançar por isso. Por outro lado, ele ponderou os riscos. E os riscos são a de ficar colado a uma imagem de traidor, de desertor, etc. Imagem que fica muito colada nesta perspectiva histórica russa e que lhe pode diminuir também a sua capacidade e as suas ambições de natureza política. Portanto, ele terá feito, sobretudo, uma avaliação daquilo que tinha sido esta sua ameaça e entendeu que tinha menos a perder, não sendo coerente com a ameaça, do que se cumprisse essa ameaça e pudesse, de outra forma, deteriorar aquilo que era a imagem que ele achava que estava a passar de alguém muito, muito focado na prossecução deste conjunto de objetivos militares. Mas, só para terminar, há aqui um aspecto que não podemos perdoar a Prigozhin. Ele está a usar os corpos dos soldados mortos como um troféu, como se fossem dele, para passar a sua mensagem de natureza política, realçar e fazer sobressair aqueles aspectos que ele considera úteis para ele. Ora, os militares mortos já não se podem defender e, portanto, merecem um especial respeito por parte de todos. Prigozhin não pode sair incólume desta questão de estar a utilizar cadáveres para promover a sua mensagem política. Entretanto, general, e também esta semana as autoridades da Federação Russa começaram a evacuar a população civil dos territórios ocupados de Zaporíjia, de Enerhodar. Já vimos este mesmo padrão em Kherson, não vimos? Pois já vimos. E o resultado em Kherson não foi nada favorável para a Federação Russa. Há aqui um indício técnico da evacuação destas populações. É que me parece que a Federação Russa já compreendeu que o território a sul do Dnipro, sobretudo nesta região entre Zaporíjia e Kherson, e portanto abrangendo também a central nuclear de Zaporíjia e a cidade de Enerhodar, que este será um dos grandes objetivos eventuais da contraofensiva ucraniana. E que se essa ofensiva tiver sucesso, e a Rússia acha que pode ter sucesso, toda esta população seria perdida por parte da Federação Russa. O seu controle sobre a população está neste momento a ser um dos aspectos fundamentais da gestão dos territórios ocupados. Controlar a população. E, portanto, as autoridades russas decidiram começar a evacuar toda esta população e a tirá-la dos territórios. Lá vão outra vez as crianças. A questão das crianças vai outra vez ser levantada porque as pessoas estão todas a ser evacuadas e as crianças também. Há aqui, certamente, a previsão por parte das autoridades russas de que esta zona tem uma grande probabilidade de vir a cair para o lado ucraniano. E aí se compreende o conjunto de manobras que estão a ser feitas, sobretudo na central de Zaporíjia. Não tenho dúvidas nenhumas de que Zaporíjia é um dos grandes objetivos, a central nuclear é um dos grandes objetivos da contraofensiva ucraniana.
por dois motivos. Tornou-se simbólico e, portanto, ela está rodeada de um enorme simbolismo da sua posse também para as autoridades ucranianas. E, por outro lado, ela simboliza também o controle da margem sul do rio Dnipro. Nós não podemos correr, estou a pensar no Ocidente, nós não podemos correr o risco de ter um dispositivo militar russo encostado ao rio Dnipro, porque é um obstáculo muito forte. Será sempre muito difícil que, se as operações militares pararem numa altura em que as forças da Federação Russa estão encostadas ao Dnipro, tirá-las dali. E, portanto, muito rapidamente, a Ucrânia terá que conquistar posições a sul do rio Dnipro. E por isso toda esta preocupação da Federação Russa em controlar as populações que estão ali, retirando-as a tempo para elas não voltarem ao controle das forças ucranianas. Depois temos a Polónia, que entendeu que deveria alterar o nome do enclave russo de Kaliningrado, o que provocou a fúria de Moscou. Isto alguns dias depois do incidente entre uma aeronave polaca e outra russa sobre o Mar Negro. General Arno Moreira, esta escalada está a ficar perigosa. Está a ficar muito, muito perigosa. Nós aqui há uns anos tínhamos a ideia de dizer a culpa é de... Sim. Pronto, a culpa é de... Bom, e aqui, se quiséssemos simplificar muito a questão, a culpa é dos cavaleiros teutónicos, que em 1255, na sua expansão ao longo do Báltico, conquistaram esta cidade portuária, esta zona portuária, a que chamaram Königsberg. Königsberg significa a montanha do rei. Era até um nome bonito, simpático, idílico, e esteve durante muito tempo na posse da Alemanha. Durante o século XV e XVI, esta zona, que chamamos hoje Kaliningrado, pertenceu também ao próprio reino da Polónia. Mas ela, basicamente, a sua história é uma história ligada à Alemanha, à Prússia Oriental. Ela chegou a ser também a capital da Prússia Oriental. Em 1945, quando a União Soviética começa a marchar sobre a Europa Central, as tropas do exército soviético conquistaram Königsberg. E, logo de seguida, o território foi anexado à União Soviética. Ora, porque mudaram muitos nomes, não é? Os soviéticos também entenderam mudar o nome de Königsberg e passaram a chamar-lhe Kaliningrado, isto é, a cidade de Kalinin. Mas quem era este Kalinin? Agora é que começam os problemas com a Polónia. É que Kalinin era um fiel bolchevique adepto das teorias de Stalin e que apoiou fortemente as políticas de Stalin, que era presidente do Soviete Supremo da União Soviética. Ora, este senhor Kalinin foi uma das pessoas que assinou um decreto que permitiu a execução de 22 mil oficiais polacos nas florestas de Katyn. A Polónia sussurrou perante o ataque da União Soviética e da Alemanha. Houve uma rendição em massa, foram capturados dezenas, mais de uma centena de milhares de prisioneiros de guerra. Os oficiais foram separados e estes 22 mil foram executados por uma ordem que partiu de Kalinin. Portanto, veja-se de que forma insultuosa a Polónia olha para esta renomeação de Königsberg para Kaliningrado. E, portanto, a Polónia o que está a fazer agora é a produzir um conjunto de diligências no sentido de se mudar outra vez o nome de Kaliningrado. Da mesma maneira que Leningrado também voltou a São Petersburgo. A Polónia gostaria que o nome voltasse para Królewicz. Królewicz significa a montanha do rei, mas em polaco. E isto tudo para quê? Para mostrar que quando um caça polaco e um caça da Federação Russa se encontram sobre o Mar Negro, há toda uma história acumulada que torna esta confrontação muito perigosa. Há cavaleiros teutónicos, há a Montanha do Rei, há Kalinin, há todo um historial de alteração de
posse destes territórios que naturalmente marca a história e estará certamente também no espírito dos 2 pilotos que se encontraram sobre o Mar Negro. Vamos à cortina de fumo. Falávamos há pouco sobre isto, depois das ameaças da retirada do grupo Wagner de Bakhmut, Ramzan Kadyrov terá escrito uma carta a Putin dizendo que estava disponível para que tropas tchetchenas ocupassem as posições deixadas pela companhia Wagner. Isto é uma intenção credível? Eu julgo que Ramzan Kadyrov, aqui está a nossa cortina de fumo, terá lido muito bem esta ameaça de Prigozhin e considerado que isto não passava, afinal, de uma ameaça. Mas, à boleia desta ameaça, aproveitou para marcar uns pontos políticos, isto é, traduzir aquilo que é a sua disponibilidade perante o Kremlin de, num momento particularmente, que se mostrava particularmente difícil, vir ele com os seus guerreiros chechenos substituir Prigozhin em Bakhmut. Ora, porquê é que isto é uma operação mais de natureza política do que de natureza militar? Porque a substituição de uma força combatente é uma das operações mais complicadas que nós temos. Uma coisa é substituir uma força que não está ao combate. Outra coisa é substituir uma força que está em combate e empenhada nesse combate. Quando fazemos a substituição de força, um dos elementos fundamentais é não dar a entender ao inimigo de que vamos proceder a essa substituição de forças, porque é um momento particularmente crítico. Quem é que naquela altura comanda alguma coisa? Há ali um momento de conflito de passagem do testemunho da capacidade de comando de um para a capacidade de comando do outro. Até uma determinada altura é um que manda, a partir dali é o outro que comanda os apoios de fogo, os outros apoios de combate. E, portanto, isto é muito difícil. Ora, Prigozhin tinha anunciado a própria data da substituição, tornando esta manobra, que já é complexa, ainda muito mais complicada. Portanto, Ramzan Kadyrov entendeu, eu vou marcar uns pontos aqui junto do meu amigo Putin e vou-lhe escrever uma carta a dizer que não esteja preocupado, porque ele tem solução. Eu tenho uma solução para este problema. Esta semana, no nosso Ponto de Mira, temos o Reino Unido, que acaba de anunciar que vai fornecer à Ucrânia um míssil Storm Shadow. General, de que forma é que esta nova capacidade vai ajudar a Ucrânia? Todos temos consciência e os países ocidentais também têm essa consciência, que há aqui um grande dilema entre aquilo que são, por um lado, as necessidades operacionais da Ucrânia e, por outro lado, aquilo que é a conveniência política e os riscos de natureza política que se não querem correr em relação à Federação Russa. E, portanto, tudo aquilo que tem sido fornecido à Ucrânia tem sido utilizado muito nesta perspectiva de que nós vamos dar o suficiente, mas não vamos dar aquilo que pode ser até necessário. Isto é, há um conjunto de riscos que são permanentemente avaliados sobre qual é a capacidade adicional que é fornecida quando eu dou um determinado equipamento e, por outro lado, quais são os riscos políticos que isso traz de uma eventual escalada do conflito por parte da Federação Russa. Ora, até agora tinha havido uma espécie de um consenso europeu ocidental que estava a prejudicar a Ucrânia. É que quando foram cedidos, por exemplo, os HIMARS acrescentaram uma capacidade de combate em profundidade muito grande e houve uma enorme destruição logo nos primeiros meses do fornecimento, quer de instalações de natureza logística, quer instalações de postos de comando. Ora, o que é que as forças russas apreenderam rapidamente qual era essa distância e colocaram-se numa distância de segurança maior. Ora, estão neste momento protegidos. A Ucrânia, para chegar a esses postos de comando e a essas infraestruturas de natureza logística, precisa de maior alcance. Ora, o Storm Shadow vem trazer isto. Ele é lançado a partir de uma plataforma aérea, tem 450 kg de explosivo, tem uma precisão muito grande, controlada por GPS, e tem mais de 250 km de alcance. Ou seja, todos nós começamos já a ver problemas com a ponte de Kerch, outra vez, problemas com Sebastopol e com a frota do Mar Negro,
e também deixa de haver bases russas seguras dentro daquilo que são os territórios ocupados. Portanto, acaba de ganhar uma grande nova capacidade por aquilo que é, do ponto de vista político, um ato de grande coragem por parte do Reino Unido. General Sá de Moreira, muito obrigada pela sua análise e balanço desta semana. Até sexta-feira. Muito obrigada.